999692532. Você pode participar também através do e-mail aqui.esportes@uai.com.br, que o Daniel já está a postos ali, preparado para ler a sua pergunta, porque hoje nós temos um convidado muito importante. Tenho certeza que todo mundo vai prestar atenção no programa de hoje, mas antes vou dar aqui meu boa noite para o Som Salvador. Boa noite, Som. Tudo boa tranquilo? Noite. Tudo certo. Cansaço nenhum, tá 100%. Não, que cansaço. Final de ano aí é complicado, né, Som? Porque eu não sei, eu tinha que dividir esse negócio de festa de final de ano durante o ano todo, né? Porque tem meses aí que você não tem festa para ir, em compensação chega dezembro, você não tem tempo para nada, nem para beber água, o negócio fica difícil. Mas a gente tem uma preocupação muito grande com o Cruzeiro, porque o sonho do torcedor do Cruzeiro é ter mais um título da Libertadores e a oportunidade surgiu. Tem essa história aí da pré-Libertadores, mas é o seguinte, o caminho é esse, então tem que disputar e pronto. E o que eu estou ouvindo muita gente falar, até em virtude do sucesso do time sub-20 do Cruzeiro, o pessoal já está, não, peraí, bota a meninada. Gente, para botar a meninada tem que ter uma estrutura, tem que ter gente já rodada para chegar e abrir caminho para os meninos. Essa história, essa euforia de vamos botar a meninada, isso complica. Ainda mais quando você tem pela frente uma Libertadores. Agora, é claro, tem um campeonato estadual em que você pode fazer esse tipo de aposta. Mesmo assim, mesmo se um time jovem for muito bem no campeonato estadual, ele terá que ser reforçado por jogadores mais experientes para uma Libertadores e para o brasileiro. Então, hoje nós vamos bater um papo sobre isso aqui e eu espero que o nosso telespectador participe desse nosso bate-papo aqui. Daniel Seabra, tudo bem? Tudo bem, Som, beleza. Parabéns, o conjunto tá indo muito bem. Estamos afinadinho, né? The Employers. Beleza, mas não só para mim, né? Mandar um grande abraço lá para o Enio, para o Silvio, para o Pio, que estão também muito afinadinhos, a banda está muito bacana. Né? Eu pensava que era brincadeira essa história dele tocar bateria, mas é verdade, né? A gente teve que ver ao vivo para... Porque isso aqui, todo menino birrento toca bateria, porque começa a bater em casa, nos pratos, essas coisas todas. Não, mas a história é diferente, mas tudo bem. Boa noite a todos. Eu acho, Som, eu concordo com você, como você falou, é um ano importantíssimo para o Cruzeiro, é um ano até fundamental, porque desde 2003, né, o Cruzeiro vem tentando se afirmar, aí no Campeonato Brasileiro não vai bem, e continua, tenta algum título e não consegue e tal. Então o Cruzeiro vinha de uma sequência muito boa de 17 anos com título. De repente chegou depois de 2003 e o Cruzeiro deu uma acalmada nisso aí. E não pode, né? Clube grande, clube do tamanho de Cruzeiro, de Atlético, de São Paulo e tal, esses clubes vivem de títulos. E o Cruzeiro desde 2004 que não consegue chegar a Libertadores. Então é um ano importantíssimo, a gente falava até outro dia, quem terá mais pressão? O Atlético no seu centenário, Sul-Americano, Ipatinga na primeira vez, na primeira divisão, ou o Cruzeiro na Libertadores. Eu acho que os três, cada um tem a sua importância. Então, vendo pelo lado do Cruzeiro, é um ano importantíssimo, o Cruzeiro tem que se preparar mesmo, porque Libertadores é Libertadores. Márcia de Lemos, nosso convidado. Pois é, nosso convidado especial de hoje chegou no horário. Pois é. Alvimar de Oliveira Costa, ou se preferirem, né, Alvimar Perrella, presidente do Cruzeiro. Boa noite, Alvimar. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui ao Aqui Esportes. Boa noite, Márcia, Som, Daniel. Obrigado pelo convite. Quando você disse que você tinha hoje um convidado muito importante, eu não sou importante. Importante é o cargo que eu ocupo. Então, o cargo é muito mais importante do que o Alvimar, né? O cargo de presidente do Cruzeiro. Mas obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui, como sempre, no final de ano, né? A gente tem sido convidado por vocês e é um programa muito bom que mostra, sobretudo, imparcialidade, respeito aos telespectadores e, sobretudo, respeito ao dirigente, que o dirigente, muitas vezes, é muito malhado, né? Às vezes, de uma forma até injusta. E eu tenho acompanhado o programa de vocês e, quando não é possível, nós temos o nosso departamento de comunicação, né? Chefiado por Guilherme Mendes, e o que a gente vê é que, independente de ser o presidente do Cruzeiro ou o presidente do Atlético ou do América, vocês tratam o dirigente com muito respeito, e isso aí eu fico muito satisfeito, porque muitas vezes a gente
é muito criticado, às vezes com merecimento, às vezes com muita injustiça. É isso, mas eu acho que essa linha, e acho que o nosso propósito aqui é esse, ter um relacionamento, e aqui nós fazemos entrevistas, né? Nós não fazemos aqui interrogatório, tem lugar que é interrogatório, tem que falar e tal, aí não é assim. Né? Mas aí é bom a gente também dar uma cutucadinha, né, de vez em quando. Vimar, o Daniel lembrou bem ali dessa sequência do Cruzeiro que foi interrompida, né, de títulos. 2007 passou em branco. O que o Cruzeiro pode oferecer para o torcedor? Uma expectativa de, pelo menos, fazer um ano melhor em 2008 que esse em 2007? Claro, a gente tem que sempre espelhar no que está no pódio, né? No que está no topo, né? Hoje nós temos que espelhar no São Paulo, né? Uma referência. Mas no futebol é muito difícil ganhar, né, Márcio? É muito complicado, né? Futebol é um esporte que movido aí por passionalidade, né? De milhares e milhares de pessoas, independente da sua paixão clubística. E o Cruzeiro não está acostumado, né? O Cruzeiro não está, na verdade, acostumado a ficar um ano sem conquistas no departamento de futebol profissional. E esse ano realmente, não, como foi em 2005, não foi um ano bom. Apesar de que fomos recompensados, né? No último mês de dezembro aí, com a vaga na Libertadores e com a conquista do campeonato sub-20 por parte do Júnior. E nos salvou, vamos dizer assim, um ano. Mas a expectativa para 2008 ela é boa. Eu acho que nós temos uma base, e foi provada com a conquista da vaga, penosa, espinhosa, longa, né? E difícil de ser conquistada. Mas fomos aí, de repente, no final do ano, tendo essa satisfação de conquistar essa vaga. E para 2008, como eu disse, a base é boa. E com essas contratações que eu até respeito, né, a opinião das pessoas que pensam o contrário, mas eu acho que de repente está havendo um pré-julgamento desses jogadores que estão chegando, o Fabrício e o Marquinho Paraná. Até antes mesmo do Adilson ter sido contratado como treinador do Cruzeiro, eu liguei para ele para fazer uma consulta, por exemplo, com relação ao Fabrício, e ele me disse muito bem do Fabrício, do qual ele estava dirigindo, né, no Júbilo, e me falou melhor ainda do Marquinho Paraná, um jogador muito versátil, que joga em 2, 3 posições. Então a esperança, Márcia, é grande que realmente o time deu uma encorpada boa com esses novos jogadores que estão chegando, mas esses 3 novos jogadores também, 2, né, muito jovens ainda, que é o Apodi e o Eli Carlos, mais um já muito experiente, que é o Marcelo Tavares, já são 5 jogadores, né, para reforçar o elenco. Então a expectativa mais com o Adilson é que realmente o Cruzeiro possa conquistar em 2008 o que nos faltou em 2007. Ô, Vilmar, o Cruzeiro vinha numa sequência muito boa até aquele jogo contra o Vasco, né? Ganhou 2-0 e tal. Depois começou o Figueirense e tal, aí começou a cair. E todos nós demos as nossas versões aí, teoricamente, o que aconteceu, o que todo mundo achava e tal. Pela diretoria lá de dentro. Agora o campeonato já acabou, o Cruzeiro conseguiu a vaga para Libertadores, Dorival saiu, beleza. O que aconteceu com o Cruzeiro? Olha, eu acho que é uma somatória. E vou morrer sem saber realmente o fator preponderante para uma caída tão brusca, tão vertiginosa como foi a nossa. Bom, de repente, muita badalação, o Cruzeiro jogando muito bonito, mídia nacional, o ataque infernal, principalmente depois daquela vitória sobre o Corinthians, enfim, das boas atuações, 5-0 no Palmeiras e tal. Aí, de repente, um pouco de salto alto. De repente, por parte dos mais jovens, descomprometimento, poderia colocar dessa forma. Eu acho que depois de uma sequência de partidas ruins, de más atuações e de derrotas, a autoestima dá uma caída. Agora, uma coisa eu posso te dizer, cobrança houve. Houve do treinador, houve da presidência do clube. Tem hora que no futebol você tem que ser muito rude, cobrar muito forte. Tem hora que você tem que dar uma de psicólogo.
Não adianta quando você aperta e não tem uma resposta. Quando você cobra demais e não tem uma resposta, de repente você tem que passar para outro tipo de comportamento nas suas palestras, na preleção do treinador, na palestra do presidente, do vice de futebol. Então, nós tentamos de tudo. E a queda foi assim, vertiginosa, como eu disse, e sem saber realmente o fator preponderante. Agora, eu acho que é uma somatória, mas eu não tenho certeza. Porque quando você sabe quando você vê o problema e sabe definitivamente onde que você está errando, você vai lá na ferida, você vai lá no problema para resolver. Mas o futebol, ele é tão complexo que você fica aquela interrogação, realmente, o que está acontecendo? A gente pode então, tentar... acho que é uma somatória. A gente pode tentar hoje, né, Alvimar, tentar descobrir, né, entre a gente aqui quais foram esses fatores, né, que influenciaram aí nessa queda do Cruzeiro. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, hoje um programa especial, você não vai querer perder, não saia daí. Empréstimo BMG, uma casa por semana até dezembro pra você. Aposentado, pensionista e servidor público. Fazendo ou refinanciando qualquer empréstimo no BMG, você concorre a uma casa por semana. Isso mesmo, uma casa por semana no BMG. Tudo com desconto em folha. Ligue agora ou procure um de nossos correspondentes. O BMG é pra você também, 0800 28 00 100, 0800 28 00 100. Meu salário acabou, meu patrão falou. Se vira, a família aumentou. Agora é a vez da patroa. Se vira. Sabe o que eu fiz? Comprei o Ganha Minas e dei uma virada na minha vida. No novo bilhete da Mineira você pode ganhar até 500 mil reais. São 50 mil nas 8 dezenas da segunda chance, que podem acumular numa bolada de até 350 mil. Ainda tem 150 mil, carro e motos no bilhete que vocês já conhecem. Ganha Minas da Mineira. Agora você paga menos e ganha mais. Ponto M. Do clássico ao moderno. Com estilo e qualidade. Belíssimas camisas. Ponto M. Basicamente, o homem mais elegante. Hoje eu vou falar do aparelho auditivo Telex. Ó, eu tô usando. Pra falar de saúde, a gente tem que falar sério. É isso aí, Dercy. Na Telex você compra seu aparelho auditivo com garantia de até 3 anos em até 24 vezes sem juros. Os aparelhos são pequenos e discretíssimos na orelha. É triste você velha e sozinha, nem escutar escuta. Mas eu já estou escutando, graças a Deus. Muito obrigada, viu? Centro Auditivo Telex. Grandes soluções, pequenos aparelhos. Colégio Salesiano. Nesse nome você pode confiar. Faça já a sua matrícula. Mamãe Canguru tem o seu jeito especial de guardar e carregar a cria. E entre os humanos inteligentes, a GG Mudanças e Guarda-Móveis transporta e guarda tudo de uma casa ou empresa, inclusive veículos, com total segurança, utilizando equipamentos de ponta. GG Mudanças e Guarda-Móveis, transportando para qualquer parte do Brasil seus valores mais importantes. 3332-3800. De volta com Aqui Esportes e participe do nosso programa, 3469-2531, 3469-2532 ou através do e-mail aqui.esportes@uai.com.br. Por falar nos contatos, né, o sorteio, né, que nós faríamos hoje, vamos deixar para amanhã, até porque teremos mais prêmios, né, mais brindes para oferecer para o telespectador. Porque me ligaram aqui oferecendo mais alguns brindes, então vamos juntar tudo amanhã, porque aí espera mais um dia, a gente
é uma maneira que a gente tem de agradecer ao nosso telespectador, de agradecer essa participação que eles têm o ano inteiro com a gente. Então amanhã a gente faz o sorteio. E aí continuar participando hoje também, né? Isso. Aí amanhã pode ser que a chance aumente. Ouve mais, mas ainda a respeito dessa situação do Cruzeiro, dessa queda vertiginosa, você disse aí, talvez uma série de fatores. Na minha opinião, aí é uma questão, né, pessoal minha, eu vi, por exemplo, a diretoria do Cruzeiro em pleno campeonato afirmando que o Dorival estava garantido para uma Libertadores, isso de certa forma, né, tira um pouco da cobrança em cima do treinador. O treinador, após os jogos, também falando de certa forma que o grupo era muito bom, mesmo perdendo. O grupo é muito bom e não sei o quê, elogiando demais quando poderia, né, puxar um pouco mais o freio. Enfim, faltou também uma cobrança mais efetiva, pelo menos na mídia, a impressão que dava é que a diretoria estava satisfeita, o técnico estava satisfeito, e aí o jogador acaba se acomodando. Não aconteceu isso, não? Olha, como que você... durante a competição e almejando uma vaga da Libertadores, mesmo você estando num momento técnico ruim e na dúvida se você vai renovar com o técnico ou não, você diz na mídia que está em dúvida se vai ficar com o treinador ou não. Então não falasse nada. Mas vocês não deixam a gente ficar calado. É vocês perguntam toda hora, que é a função suas, claro. E tá sempre perguntando. E o treinador e tal. Então, se você fala o que você sente, você pode gerar uma grande insegurança no elenco, no treinador. E provocar uma insegurança maior e até piorar o mau momento. Você está entendendo? Então, a função do dirigente, às vezes, muitas vezes, né, às vezes não, ela é complicada. Eu vou recordar aqui... o telespectador e vocês, 2004 com o PC. 3 dias antes, você cai ou não cai na mídia. E nós, numa dúvida terrível se ficava com ele ou não. 2 dias antes do jogo contra o Deportivo Cali, numa entrevista coletiva, eu garanti que ele continuaria independente, dele classificar ou não. Eu poderia falar de forma diferente como presidente do clube? Não. Eu ia provocar uma insegurança muito grande nele, no próprio PC. Provocar uma segurança... Pô, os jogadores... Olha, o presidente não sabe se o treinador fica, ou vai mudar, por exemplo. Ou falar, não, ele não fica em situação nenhuma. Eu vou gerar uma insegurança muito grande. De repente, numa declaração minha infeliz, ou falando aquilo que eu sinto, aquilo que eu gostaria de falar, eu vou provocar... uma situação complicada dentro do clube. Uma crise, uma insegurança. Então, é difícil. Por exemplo, logo depois do jogo contra o América, que foi um segundo tempo ridículo nosso, porque, com todo respeito ao América, um time rebaixado, veio praticamente com o time júnior para cá. Também achei um jogo horroroso. Não, jogou muito bem no primeiro tempo, perdeu uma dezena de gols, e no segundo tempo, a gente rezando para o jogo acabar. E a obrigação, o Atlético fez a sua obrigação, que é vencer o Palmeiras. E eu sinceramente, com medo do Cruzeiro sofreu um empate ali, com o jogador a menos, o Emerson foi expulso e tal. Então, você fica naquela, gente, fico com o treinador ou não fico? Pô, a vaga que foi conquistada. Mas aí, fazendo uma avaliação, e você ouvindo todo o departamento de futebol, o Zezé, que é o vice-presidente de futebol, o Eduardo Maluf, que é o diretor, o Valdir Barbosa, que é o gerente, pô, como é que nós vamos fazer? Não, eu acho, se a gente não conseguir esse nome, vamos mantê-lo, vamos dar uma chance para ele no ano que vem. Mas como logo em seguida, após o jogo, eu fui para casa, em vez de comemorar, como vários conselheiros me chamou, eu falei, não, eu tenho que trabalhar agora. Aí eu fiz contato com o mano, abri uma janela, uma porta. No dia seguinte, eu estaria no Rio de Janeiro. Eu juntei o útil ao agradável. O Mano também estaria no Rio de Janeiro para aquele simpósio sobre futebol, aquele congresso sobre futebol. Eu estaria no Rio de Janeiro para a festa de confraternização e entrega das premiações. Festa dos outros, né? Porque nós não fomos agraciados com nada. Mas eu tinha que estar lá como presidente do clube. E fui conversar com o procurador dele. Almocei com ele na segunda-feira. Quando se esgotou a possibilidade de vir um Mano, já na segunda noite, que o Corinthians pagou 3 vezes o que eu ofereci, o Adilson. Acertamos com o Adilson. Aí, não vamos ficar com o Dorival. Agora,
nós já tivemos que falar com o Dorival correndo risco na segunda-feira de manhã, porque também não era justo. Eu estar falando, tentando o Adilson, tentando o Mano e deixar ele no stand-by. E qual que era a solicitação da imprensa após o jogo contra o América? Uma coletiva do presidente do Cruzeiro. Eu falei, não vou falar hoje. Fica ou não fica? Né? Não devo falar hoje. Deixo para falar depois. Porque existia a dúvida muito grande se a gente ficava com ele ou não. E espero que a gente tenha acertado. Agora, Alvimar, você falou aí, chegou a tocar no assunto comprometimento. E é uma coisa que eu venho até falando aqui. E é preciso tomar cuidado, porque quando você fala, parece que você está diminuindo a qualidade de um jogador ou ficando contra determinado jogador. E não é isso. O que eu tenho visto no Cruzeiro é que alguns jogadores com o futebol até acima da média, eles parecem... sabe, arriaram. A coisa não funcionou. Eu sei que teve aquele problema de uma preparação heterogênea, porque cada um chegou numa época, mas justamente aqueles que eram da casa e que eu esperava mais deles, aqueles que entram no time, saem, vão para o banco. Quer dizer, é preciso de abordar essa questão. Aí, agora, estão falando aí do time sub-20, é preciso também que tenha nesse time titular do Cruzeiro algum tipo de liderança, ou sei lá, por parte da diretoria do treinador, uma postura de falar, vocês não podem ficar como promessa a vida inteira. Claro. Alguns jogadores, eu acho que a diretoria também deve ter sentido isso. Sim. Então, tomara que para 2008 haja uma mudança nesse comportamento. Olha, quando você tem 11 jogadores no time principal e mais 7 no banco, quando você tem uma caída técnica dos 11, vamos falar dos 11 que estão jogando. Quando você tem 2 que tecnicamente tenha caído de produção, fisicamente, tecnicamente, a equipe não sente tanto. Mas se você pega do goleiro ao ponto esquerdo, vamos dizer o ponto esquerdo, o 11, como falava antigamente o ponto esquerdo, ou o atacante hoje pelo lado esquerdo, todo mundo caiu. Todo mundo caiu. O jogador mais regular do Cruzeiro, durante toda a competição, eu acho que é quase que unanimidade, foi o Ramírez. Sem dúvida. Caiu muito. O Wagner jogou partidas maravilhosas quando ele veio da Arábia. Caiu mais ainda. Mas aí, quando disseram que ele tinha chegado aqui aí sem você pega a preparo média, físico, todo mundo caiu. Bem, aí como é que você vai vencer, pô? Se você tem um time que teve uma caída tão grande. Quer dizer, 11 dá 9,9% cada um. Se cai só 2 de produção, de uma forma vertiginosa, pô, caiu 20%. Mas caiu todo mundo, inclusive o goleiro, né, que nos salvou em muitos jogos. Então é complicado. E essa queda aconteceu só com o Cruzeiro? Não. Eu não estou dando desculpa, é fato. Isso é fato. Caiu, aconteceu com o Botafogo, aconteceu com o Vasco, né, em períodos diferentes, durante a competição. O Palmeiras dispensou a vaga da Libertadores, fez igual a gente em 2006. Ela batendo na nossa porta e a gente correndo dela. O Palmeiras deu uma arrancada no final, né? Deixou a vaga escapar. Palmeiras foi naquele último serviu jogo, de flanelinha das vezes. Ele manteve a vaga, mas depois abriu para o Cruzeiro. Não, mas ele poderia empatar com o Inter. Sim, E ganhar do Atlético, empatar com o Atlético. Ele perdeu agora, também um monte de jogos. Dentro disso que o Som falou ainda, sobre essa questão de jogadores, o que teria influenciado nessa caída do Cruzeiro aí, aquela, vamos dizer, briguinha, discussão, aquela bobagem que aconteceu entre Rony e Guilherme? Não, isso aí eu não... nós vamos fazer o seguinte, já que a pergunta vai render uma resposta, né, até certo ponto polêmica, e o nosso tempo nesse bloco está se esgotando, eu vou deixar para o próximo intervalo, pode ser? Pode, ok. Claro. Então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Torcedor, seu apoio tem sido fundamental nas vitórias. O Cruzeiro é um time de guerreiros. Graças a você, torcedor fiel. Nós continuaremos lutando, pois sabemos que podemos contar com vocês.
E com o cartão 5 estrelas, você torce economizando. Cartão 5 estrelas. Ingresso sem fila e com desconto. 3348-5500. Natureza, lazer, requinte e conforto. Hotel Fazenda Horizonte Belo em Brumadinho, a 50 quilômetros de BH. Reservas 3261-1515. Semear afeto. Cultivar sonhos. Colher realizações. No Colégio Máximos, educar é dedicar-se de coração. Colégio Máximos, da educação infantil ao pré-vestibular. Do Varejão das Tintas, nasceu o Varejito, que é feito de tinta e preço baixo. E toda semana ele tem novas ofertas para você. Aqui você encontra de tintas a pincéis, de texturas a vernizes, de massas a seladores. E uma super equipe de consultores para orientá-lo a fazer a melhor compra de tintas. Venha para a maior rede de lojas do estado. A economia pinta aqui. Varejão das Tintas, 3272-2000. A dona Lenice e o seu Antônio compram os medicamentos aqui na Araújo com até 90% de desconto. A Araújo é credenciada oficial do governo federal no programa Aqui Tem Farmácia Popular. É uma lista de medicamentos para várias doenças, como hipertensão e diabetes. É muito fácil. É só trazer a receita médica e um documento que tenha o número do CPF. Na Araújo você pode confiar. A Araújo é de todos os mineiros. Farmácia Popular, Araújo tem. Nascentes Fernandes há 15 anos é a melhor empresa do Brasil em recuperação de áreas degradadas, utilizando alta tecnologia em hidrossemeadura, manta vegetal projetada, plantio de árvores e arbustos. Nascentes Fernandes, de bem com a natureza. Comercial Panther, loja direto da fábrica. Embalagens alto brilho, descartáveis, material de limpeza, linha profissional e doméstica. E ainda, bomboniere, artigos para festas em geral, tudo para restaurantes, hotéis e mercearia. Fácil acesso, estacionamento na porta. Comercial Panther, loja direto da fábrica. Rua Martins Soares, 287, bairro Vista Alegre. Fone 3389-8716. 3389-8716. Comercial Panther. De volta com Aqui Esportes e o Uai continua com aquela promoção para você. Você pode ter todos os benefícios do Uai banda larga navegando com muito mais velocidade. Você vai assinar o Uai e vai ter o Velox e o modem totalmente grátis. Você vai receber um modem na assinatura do Velox. Agora, se você tem um acesso discado e você quer tornar esse acesso mais rápido, a sua navegação vai ficar até 5 vezes se você usar o acelerador do Uai. E você, além de acelerar a sua internet, você vai ter também o Uai Games, o acesso ao Uai Games, né? Com os jogos mais irados da internet, um espaço para o blog, um e-mail protegido contra vírus e spam e muito mais, além, claro, do clube, o cartão, né, de assinantes do Clube de Assinantes Estado de Minas e o acesso ao Aqui, ao Estado de Minas e tudo que está lá no portal Uai. Então anote aí o telefone 0800 31 5000 e assine agora mesmo. Hoje conosco o presidente do Cruzeiro, Alvimar